Olá, tudo bom? Eu sou o Leandro, sou plantonista de biologia, tá? E eu vou tirar uma dúvida teórica sobre pontos de checagem. Quando a gente está falando sobre os pontos de checagem, a gente tem sempre que lembrar das fases do ciclo celular, né? Não dá para falar de ponto de checagem sem ter a noção das fases aqui, beleza? Anotei aqui, deixei aqui o número 1, número 2 e número 3, tá? E anotei aqui o que são cada um. Só que agora vamos ver o que eles fazem, beleza? A gente tem 3 pontos de checagem aqui durante o ciclo celular. No ponto da G1, o que ele faz? Ele faz a verificação, então verificação de nutrientes e espaço para ver se dá para duplicar. Então, primeiro a célula faz um estudo do ambiente em que ela está, tá? Se o ambiente for favorável, tiver nutriente, tiver espaço suficiente, se ela não for ficar muito apertadinha, as células são meio claustrofóbicas, tá? Ela passa por esse ponto aqui. Passou por esse ponto, o que acontece? Ele acontece na G1, então ele vai permitir a duplicação do DNA aqui na fase S. Depois da duplicação passa para G2, só que daí vem um ponto muito importante, tá? Que é o ponto 2 de check-up, tá? Que é a checagem da G2. Nesse ponto 2, o que a gente tem de tão importante? A gente tem a verificação da duplicação do DNA. Duplicação do DNA, tá? Isso acontece por uma proteínazinha super importante que é a P53, tá? A proteína P53, que a gente também chama essa proteína aqui, vou escrever de lápis aqui embaixo, de guardiã do genoma. Beleza? Então, para vocês verem a importância que essa P53 tem no ciclo celular. Nessa fase aqui, ele vê então se o material genético está duplicado de forma correta, se todas as bases foram duplicadas. Claro, de vez em quando alguns erros ainda passam, né? O sistema não é perfeito, beleza? Se tudo tiver ok com os cromossomos, tá? Com a duplicação dos cromossomos, ele permite a entrada aqui na primeira fase, que é a fase de prófase, beleza? Aí depois da prófase a gente tem a metáfase, tá? Não confundam esse M de metáfase com o Mzinho de mitose aqui, ou meiose, beleza? Ele passa então para o ponto de checagem da metáfase, beleza? E o ponto de checagem da metáfase é o ponto mais importante de todos, beleza? E por que eu estou falando que é o ponto mais importante de todos? Porque é ele que termina a célula, tá? É ele que é ele que termina a divisão celular, tá? É ele que permite o final dela. Nesse ponto de checagem, existe a verificação da ligação dos fios do fuso aos centrômeros. Beleza? E o que isso tem de tão importante? Nesse momento eu vou dar um zoomzinho aqui e eu vou dar uma desenhadinha, tá? O desenho não vai ficar bonito, já aviso. Mas é o seguinte, a gente tem aqui o material genético duplicado, tá bom? Esse aqui é um cromossomo duplicado e ele já tá feio, vou refazer aqui essa cromátide de irmã, beleza? Ainda bem que eu fiz de lápis, olha só. Então, a gente tem aqui um cromossomo duplicado. Esse cromossomo duplicado, ele tem aqui, né, cada cromátide tem o seu centrômero. Aqui no meio, em azul, eu tô pintando uma proteínazinha, tá? E aqui do lado, em preto, eu tô fazendo o fuso, ok? Se o fio do fuso conecta aqui
no centrômero, ou se a gente for ser um pouquinho mais específico, no cinetocoro, né, que é uma palavra mais chatinha, não costuma cair tanto nos vestibulares, mas é bom saber, tá? Então tem uma partezinha aqui fora que vai chamar cinetocoro ou cinetócoro, tanto faz, tá? Existem as duas possibilidades de falar. Se o fio do fuso se liga, o que que ele faz? Ele permite a liberação, ó, vou fazer aqui o fio do fuso, então, ligado aqui no meu centrômero. E ligado só de um lado? Não, ligado dos dois, tá? Vou até fazer outro fiozinho do fuso aqui. Fuso, fuso e fuso. Se ele ligar aqui no cinetocoro, ele permite a liberação de uma enzima. Então, isso daqui, vamos escrever de caneta, vai. Libera uma enzima. Essa enzima se chama, né, um nomezinho inclusive muito criativo, que é separase. A separase, qual que é a função que você imagina para a enzima separase? Separar os cromossomos. Ela vai vir para cá, tá? Vai vir aqui para essa proteínazinha aqui no meio e vai quebrar essa proteína no meio. A partir do momento que ela quebra a proteína no meio, essas cromátides irmãs se separam entre si, beleza? E aí a gente tem aqui o fio do fuso e isso dá início à anáfase, beleza? Sem essa quebra da proteínazinha que tem aqui no meio, não ocorre a anáfase, beleza? Então, alguns exercícios eles vão colocar a colchicina como um inibidor da formação do fuso, tá? E aí, sem os fios do fuso, eu não tenho essa liberação da separase. Se eu não tenho a liberação da separase, esses cromossomos eles continuam unidos aqui no meio e eu não dou e primeiro, eu não separo, né? E segundo, eu não dou continuidade para o meu ciclo celular, beleza? Então é sempre bom lembrar aqui dos 3 pontos de checagem, beleza? A gente tem o ponto da G1, que ele vai verificar o espaço, se tem como duplicar, tá? Espaço para a célula nova que vai ser formada e nutrientes, né? Na 2, vai ser a verificação da duplicação do DNA, principalmente, não é a única, mas principalmente pela P53. E a duplicação da metáfase. Se todos, e a verificação, aliás, a checagem da metáfase. Se a metáfase, se ele vê que os fios do fuso estão todos ligados ao cromossomo, acontece a separação. Se não estiverem ligados, não acontece essa separação aqui, beleza? Então, sobre os pontos de checagem, era isso que eu tinha para falar. Bons estudos e muito obrigado!